Você sempre foi descartado, rejeitado, ninguém se importa ou se importou com você. Eu tenho até um exemplo de um sujeito que era meio afeminado e chorava, né? Mas como ninguém dá importância para reclamações e dores dos homens, né? Ele percebeu isso e parou de chorar. O cara parou de chorar, parou de. Isso em tempo de colégio, né? Ninguém dava importância para ele. Ninguém se interessava. Então a rejeição, ela caminha lado a lado do homem, né? O homem médio, o homem mediano. Ele tem esse aprendizado, né? Durante a vida dele, da rejeição. E muitas vezes a própria biologia do homem, ela já se adequou a isso aí, né? Eu estava até vendo um vídeo recentemente sobre biologia e tem um sistema ocular, o sistema ocular no homem é preparado para não lacrimejar, ao contrário das guerreiras, né? Lacrimeja com muito mais facilidade. Já o do homem, a biologia ocular do homem é preparada para ficar seco mesmo, o olho fica seco, não tá cheio de lágrimas. Por isso que homens sempre dizem que homens não choram, né? É biológico, né? E as razões disso aí é exatamente isso, é porque o homem ele é descartado, ele é rejeitado e ninguém se importa com ele. É desde sempre assim. E não é uma reclamação, é uma constatação. Reclamar é uma coisa, constatar é outra. Quando a gente constata, quando a gente faz a constatação, a gente aprende e toma as decisões corretas. Então, é fato isso, né? As pessoas, os homens, eles serão rejeitados. Os homens medianos, eles serão rejeitados, eles são rejeitados, ninguém se importa. Não adianta você chorar, não adianta você reclamar, não adianta você expressar dor, tristeza, melancolia, não adianta. Só existe uma opção, você se curar sozinho, você aprender que você não precisa de validação dos outros. O homem ele é obrigado, na verdade, né? E os caras que eles não mudam, eles ficam lelé da cuca, né? Os caras que não aprendem isso, eles ficam lelé da cuca. Então, isso é natural na vida do homem. A rejeição é natural. Eu tava vendo até um vídeo aí, né? Mandaram um vídeo de um tal de um Felca. Eu nunca assisti vídeo desse cara, mas eu lembro que eu comentei alguma coisa, porque ele saiu aí na mídia, né, principalmente aqui no meio, que ele foi rejeitado, eu acho, pela namorada, não sei. Parece que foi traído, alguma coisa assim, né? A ex dele, né, largou ele, e aí ele tomou um impacto na vida dele, e ele fez um comentário em um podcast falando sobre a vida regressa dele, da vida de adolescente e pré-adolescente, a vida adulta, e falou que sempre foi rejeitado, sempre foi ignorado e a realidade da vida dele sempre foi essa. Né? E por isso, a partir desse momento, depois de ser rejeitado a vida inteira e depois de ser rejeitado pela namorada, não sei se era namorada, era ficante ou era esposa, não sei, mas foi rejeitado ou trocado. Depois desse baque, né? Depois desse baque, ele tomou a decisão de entrar para academia. E eu acho que esse cara é bem famoso, porque ele tá lá com o Cariani, né? Tá treinando com o Cariani. Então, e aí o que acontece? Ele fala no vídeo, né? Que dizendo que de agora por diante ele vai focar a vida dele nele mesmo. É. E eu digo uma coisa pra você, cara. Eu sei que ele não vai ouvir mesmo, mas eu falo para os ouvintes. Cara, é, isso é bom. Tem que chegar um momento na sua vida que você vai mudar. Né? Muitas vezes nós precisamos de um baque, de um choque de realidade. Porque bom mesmo seria se nós aprendêssemos com os exemplos dos outros. Ou, mais ainda, e aí é uma coisa de sábio, né? Aí você ser sábio. Você analisar o ambiente e se desenvolver por si só, né? Por iluminação própria. Você se auto-iluminar, né? E perceber que eu não preciso de validação de ninguém, não preciso estar correndo atrás de ninguém, não preciso que ninguém me note.
Eu tenho que me autodesenvolver, eu tenho que buscar as minhas coisas, eu tenho que buscar coisas que me dão retorno. Né? E aí uma delas é a academia. A academia é excelente. Né? O exercício físico é um passo primordial, é essencial. O exercício, por que é essencial? Porque ele melhora tudo. Te dá ânimo, te dá força de vontade, te dá uma boa aparência. Não para estar atraindo olhares e pessoas, mas por questão de saúde. E te dá disposição para você fazer outras coisas. Né? Você não fica cansado, você não fica preguiçoso para fazer outras coisas. Não, você vai, cara. Né? Você vai desenvolvendo, vai desenrolando outras coisas. Então o primeiro passo realmente é esse aí, né? E o que eu falo, cara? Eu falo o seguinte: os homens eles deveriam entender isso desde novos, porque mesmo sendo rejeitados, mesmo sendo ignorados, mesmo sendo humilhados, mesmo assim os caras ainda persistem. Eles persistem em correr atrás, eles persistem em buscar a validação dos outros, eles persistem em querer ser notados, em agradar, em estar sempre agradando. Olha o que eu estou fazendo para você, eu estou me doando, eu vou me doar para você, para um amigo, para um familiar, para uma namorada, ou então para uma pessoa que ele está afim, que ele está interessado. Ele está sempre se doando, se doando, se doando. Está na genética do homem, né? A provisão e a proteção, né? Provisão e proteção. Prover e proteger é da biologia do homem. Então é natural. Mas os baques chegam, né? E sempre o cara ele leva um baque aqui, outro ali, mas é persistente. Homem é uma coisa a cabeça dura, né? Que a gente fala aqui no Nordeste. Homem é um bicho de cabeça dura. Lá ele. Mas o cara, né, chega um momento da vida dele que ele enche o saco. Pô, enchi o saco, cara. Eu enchi o saco de estar me humilhando, né? Foi o que o Felca falou. Eu enchi o saco de estar me humilhando. Né, de estar sendo ignorado, de estar sendo rejeitado, de estar sendo levando pernada e rasteirada. Enchi o saco, agora eu vou investir em mim. E isso deveria ser feito há muito, muito tempo atrás. É por isso que a gente fala aqui, cara, esse boom de canais aqui do meio. Se houvessem esses canais, né, naquela época lá de 2010, por aí, né, canais que incentivam você a praticar um exercício, adquirir conhecimento. Eu estava vendo hoje, eu já estou nas aulas de violão, mas eu estava vendo hoje questão de day trade. Né, baixei um aplicativo aqui. Cara, é isso aí, bicho. É isso aí. É isso aí. Eu tô vendo, tô estudando, tô analisando nas horas vagas questões de day trade, né? Mexer na bolsa, comprar ações, fazer um treinamento primeiro, né, para ver como é que funciona e começar a operar, né? Não pode parar, cara, é dar importância a coisas que podem dar retorno. Viver correndo atrás de pessoas, por atenção de pessoas, por amor de pessoas, o cara sempre vai quebrar a cara, sempre vai cair do cavalo, sempre vai quebrar a cara. Não tem outro resultado. Não existe outro resultado a não ser o seu sofrimento. O cara só vai se lascar. Viver correndo atrás de pessoas, o cara só vai se lascar. Quando eu tô no shopping ou em qualquer lugar, eu fico observando, né? Outro dia eu tava almoçando no shopping. Até tirei uma foto lá, minha, né? E percebi que uma vez ou outra aparecia um cara sozinho. E quando eu vejo um cara almoçando sozinho, estando sozinho, fazendo as coisas dele, né? Sozinho, tal. Cara, eu tiro o chapéu. Né? Eu tiro o chapéu, cara. Eu digo, cara, isso aí, esse é o verdadeiro homem. Esse é o verdadeiro homem. O cara que não precisa da validação de ninguém. Não precisa da validação de ninguém. Agora veja. Não precisa da validação de ninguém. Eu defendo isso. Você não deveria buscar a validação de ninguém. Mas eu defendo que você faça o tal do networking, né? O que é o networking? É você, por exemplo, ouvir ou assistir um vídeo de alguém que está ensinando alguma coisa, bater um papo com um colega que tem algum conhecimento para passar para você, como por exemplo, o meu professor de violão é um colega meu, um amigo meu, a gente troca ideia sobre o quê? Sobre as notas do violão. Eu estou adquirindo
conhecimento. Eu não preciso da validação. Eu não preciso que que me diga que eu sou bonito, que eu sou feio, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu só preciso que ele fale sobre as notas do violão. Para mim tá excelente. Tá excelente. E assim também as outras coisas. Né? O meu professor de Muay Thai também, quando a gente se encontra por aí, a gente fala sobre o Muay Thai. E aí eu estou adquirindo conhecimento. Os produtores de conteúdo aqui, quando eu vejo que o cara tem bons conteúdos, eu ouço, porque eu quero a minha proximidade com as pessoas, né, é a questão de uma troca, lá ele de novo, né? Porque eu tenho conhecimento para passar, e aí eu passo conhecimento. E o sujeito do outro lado de lá também tem um certo conhecimento que eu vou querer absorver esse conhecimento. Então, cara, é assim que funciona contato com pessoas. É assim, a pessoa é especialista em quê? Né? Quais são as ideias dela? O que é que você pode aprender com essa pessoa? É isso aí, bicho. É isso aí. Não espere amorzinho, que a pessoa vai se aproximar de você para ficar ali elogiando, te babando, te validando, te namorando, né? Seja lá o que for nesse sentido. Não espere isso. Isso aí só vai trazer problemas para a sua vida. Pessoas, eu quero me aproximar de pessoas que tenham alguma bagagem de conhecimento em áreas específicas. Estou vendo, já estou assistindo vídeos de produtores de conteúdo que falam sobre day trade. Né? Então, é isso, cara. É isso. Eu não estou pedindo para que os homens se afastem, né? E vivam em uma ilha sozinhos. Né? Não é bem assim. Viver sozinho é fundamental, estar sozinho é fundamental, porque sozinho, quando você está sozinho, você aprende a gostar de si mesmo. O cara, eu estava até vendo outro vídeo aí, né, o Dom Sandro, né, eu estava vendo um vídeo do Dom Sandro, um recente, que ele estava fazendo um react de uma guerreira, né, a guerreira falando que um homem quando está sozinho, né, às vezes elas falam coisas legais, veja, essa aí estava falando, não sei se é para agradar os homens, né, para pegar visualizações dos homens, mas ela estava falando algo interessante, e o Dom Sandro estava fazendo o react dela, né? Ela dizendo que, cara, é o seguinte, se um cara que vive sozinho, ele aprendeu a viver sozinho, aprendeu a ser sozinho, ele realmente já passou por todas as etapas, né? E já entrou na etapa da aceitação da solitude e da solidão. Esse cara aí que já está há anos sozinho, não é aquele que está iniciando, que está flertando com a solitude. Não, esse aí é muito perigoso ele voltar para o pasto. Mas eu falo do cara que realmente já está há muito tempo sozinho e aceita isso. E gosta, inclusive. Sente prazer. Isso se chama solitude. O cara que sente prazer em estar sozinho é um cara muito desapegado. É um sujeito muito desapegado. Vamos supor, um cara que é hétero, por exemplo. Foi o que a guerreira estava falando lá no React, né? Que o Dom Sandro estava falando. Se ele encontrar alguma coisa, se ele encontrar alguém para sair, vai ficar com alguém, leva para casa, fica com alguém e tal, passou uma noite, 2 noites, ele não vai ficar fazendo aquela babação, aquela adulação. E se a pessoa não gostar disso, dizer, olha, eu vou embora porque não estou me sentindo bem, sabe o que ele vai fazer? Sabe o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar a roupa da guerreira, vai arrumar, botar na mochila dela e mostrar a porta da rua para ela ir embora. Ele não vai ficar tentando convencer, não, eu vou mudar, não, eu vou fazer isso agora, não, me desculpe, não, aí se ajoelhar e aí pedir desculpas e dizer que vai mudar. Não, cara, se você não quer ficar aqui, você vai embora, é só isso. Só isso, e pode ter certeza que depois de 2 dias, depois de pouco tempo, o cara já nem lembra mais do que aconteceu. Não tá nem aí. Essa é a vida do homem solteiro, do homem que gosta de viver sozinho. E principalmente é um cara que dedica a vida dele para coisas úteis. Esse tal desse Felca aí, ele tá iniciando agora, né? É isso, cara, é puxar ferro, é, é crescer, né? É desenvolver os músculos, é ter saúde, mas jamais faça isso por causa de mágoa. O ideal é você fazer isso porque é o certo a se fazer. Né? Seria legal se os homens não tivessem. Né, os caras só entram na academia, até tem vídeos aí falando, né, que a melhor creatina é uma gaia, é a rejeição.
A melhor creatina é a rejeição. E de fato os caras ficam monstros lá na academia, né, quando são rejeitados. Mas o ideal é que não fosse assim, né? O ideal é que eles fizessem isso, algo útil para a vida deles, porque é a única opção que tem na vida deles. Né? É a única opção. Os caras que ficam esperando validação dos outros, né? Amorzinho, paixãozinha, namoricos, esperando que a outra lá valide ele, né? Fale como ele é bonito e tal e etc. Ele só vai se arrebentar, só se arrebenta. Então é um passo importante, né? Infelizmente os homens só aprendem sofrendo na pele, né? Só aprendem levando baque, né? Se arrebentando, sofrendo, se humilhando, né? Mas é um passo, né, que se dá. É um passo que se dá. E um passo que se dá que jamais deve ser abandonado. Jamais, o homem jamais deve abandonar o crescimento pessoal. Jamais, jamais, mulher nenhuma deveria impedir isso do cara. Eu estava até pensando em fazer um vídeo sobre isso aí. Que só para contextualizar, para vocês entenderem. Eu também jogo bola, né? Eu sou atacante de um time. E nos domingos a gente joga bola. Hoje não teve jogo, mas domingo retrasado a gente teve jogo. Então o que acontece? A gente jogou com um time e nesse time, porque eu não conheço, né? A gente não conhece os jogadores do outro time, que a gente sai por aí, né? De cidade em cidade, enfrentando outras equipes. E aí a gente foi para uma cidade jogar e eu reencontrei um amigo meu lá de 2014, 2013. Ele jogava no outro time, no time adversário, né? Mas como foi que eu reencontrei ele? Eu passei por ele 3 vezes. 3 vezes. Ele estava jogando no time. Mas eu passei por ele 3 vezes. E não achei nada diferente. Nem reconheci ele. Não o reconheci. Nem nada. Mas na quarta vez que eu passei por ele, ele falou: "Ah, garoto, você não vai falar comigo não, é?" Aí eu, porra, velho. Por quê? Não entendi. Rapaz, você não tá me reconhecendo. Realmente, você não tá me reconhecendo. Eu sou o cara lá, eu sou fulano de tal lá da faculdade. Ele não estudava comigo, ele estudava numa sala próxima da minha, né? Era o mesmo curso, mas estava em período diferente. Eu acho que eu estava em um período mais avançado do que o dele. Mas a gente trocava ideia, né? Na faculdade e tal. E detalhe, naquela época o cara tava trincado, bicho. O cara tava trincado. Tava um robozão trincado, shapeado. Naquela época lá, né? E aí hoje o cara tá uma bola, né? Está com sobrepeso, tá totalmente diferente. O rosto inchado, barrigão, todo cheio de gordura, né? Totalmente diferente, outra pessoa, totalmente outra pessoa. Esse dia eu nunca mais esqueci, bicho, quando eu vi esse cara novamente. E aí eu perguntei, pô, o que aconteceu com você? Você era todo shapeado, todo trincadão lá na época da faculdade e agora tá assim, bicho, o que aconteceu com você? E aí ele falou, não, eu acabei me desleixando, casei, veja bem, já entendi tudo. Quando ele falou que casei, eu já entendi tudo. Acabei me desleixando, aí vem filho, né? Aí tem família, aí tem que trabalhar, tem que correr atrás das coisas. Ou seja, já tirei, já saquei tudo que aconteceu na vida do cara. O cara largou mão do crescimento pessoal, né? Pra entrar em amorzinho, e aí o que que deu? Deixou de estar crescendo pessoalmente para investir o tempo dele em outras pessoas, né? E é isso, bicho. E é isso que acontece, né? Infelizmente, os homens eles não aprendem, eles não entendem que na verdade ninguém tá. E outra coisa, né? O cara dedicar tudo, a vida dele inteira, e muito provavelmente, eu não desejo isso para ele, né? Muito provavelmente, se você começar a conversar sobre relacionamento com ele, ele vai reclamar. Ele vai reclamar. E não seria surreal se daqui a mais algum tempo eu me encontrasse com ele de novo e ele me falasse que separou, que levou uma gaia, que fez isso ou aquilo. Eu não estou dizendo que possa ser o caso, mas é muito provável que aconteça, porque é isso que acontece. Separações, né? Separação é isso que acontece. Aí, ou seja, o cara, né, se isso acontecer, desejo que não aconteça, mas se acontecer, ele deixou de ter o crescimento pessoal para arruinar a vida dele, né? E depois terminar um relacionamento e ficar com a cabeça toda sequelada, né? Toda sequelada.
Então é isso que acontece, né, cara? Esse Felca aí, ele começou a fazer o que é certo, é investimento pessoal, é crescimento pessoal, é isso aí, é a única coisa que dá retorno. A dica que eu sempre deixo para a rapaziada é que não faça isso para chamar a atenção de ninguém, porque a pessoa que entra na vida de crescimento pessoal para chamar a atenção das outras pessoas, ela arrebenta ainda mais com a própria vida. Porque se você entra nessa, né, agora eu vou crescer pessoalmente, mas aí demora, crescimento pessoal demora, não é de uma hora para outra, demora para você crescer. Financeiramente, fisicamente, psicologicamente, as coisas demoram. Por isso que o correto seria iniciar essa vida lá nos 17, 18 anos. Né? Porque demora para o cara desenvolver. Aí o que acontece? O cara entra para essa vida, vê que está demorando demais, não está tendo músculo, não está crescendo, não está se desenvolvendo, está demorando, e ele se esforça um mês, se esforça 2 meses, se esforça 3 meses, e não vem resultado. E aí o que é que o cara faz? Mete bomba. E aí, cara, aí vem outros problemas, né? Correr risco de vida, de saúde, etc. Ou seja, ao invés de ser melhoria para a vida dele, ele vai piorar a vida dele. Né? Ele pode dar problema no fígado, dar problema no rim, dá um monte de problema aí na vida do cara. Né? Então, a cabeça ela deve ser voltada para isso. Vai entrar na vida de crescimento pessoal, mas entre nessa vida de crescimento pessoal para não agradar ninguém, não mostrar para ninguém, não tá querendo chamar a atenção de ninguém. Porque se for assim, você vai meter bomba, você vai se meter em financiamento de carro, você vai se meter em parcelamento de cartão, né? Para comprar roupas do ano, para impressionar as pessoas. O crescimento pessoal não deve ser feito para impressionar ninguém. Se você entrar nessa para impressionar as pessoas, você só vai perder ainda mais. Você já está perdido, né? Com a cabeça sequelada. E você quer chamar a atenção das pessoas, você só vai perder ainda mais. Você só vai se lascar ainda mais. Então, o crescimento pessoal ele deve ser uma escolha de vida. É uma escolha de vida. Né? É como você tomar café. Você toma café todos os dias. Você almoça todos os dias. Você toma banho todos os dias. É isso, pô. É uma coisa diária. É uma coisa da vida mesmo. A gente toma banho. Por quê? A gente toma banho, pô. Porra, eu acabei de tomar banho, por exemplo. A gente toma banho, pô. É isso. A gente almoça, pô. Almoça desde sempre. Almoça. Qualquer coisa que a gente faz na nossa vida que é diário, é porque a gente tem que fazer. Academia é exatamente isso, bicho. É exatamente isso. É como se você estivesse almoçando, como se você estivesse tomando banho. É uma coisa obrigatória. Só isso. E aí você vai fazer essa coisa obrigatória também, academia. Né? E as outras opções também de crescimento pessoal. Você vai fazer porque é uma coisa obrigatória para a sua vida. Não deve ser uma coisa passageira. Jamais ser uma coisa passageira. Jamais. Tem que ser uma coisa diária, uma coisa da sua própria vida. E é isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe. Valeu aí pela... Estamos chegando a 10 mil seguidores, né? Pô, 10 mil seguidores. E deixe seu comentário. Nos sigam lá no Instagram também, caso esse canal aconteça alguma coisa. O outro canal eu coloco lá no Instagram. Né? Temos os seguidores lá no Instagram. Tá aqui também na descrição desse vídeo. E é isso aí, pessoal. Valeu.